Olá, queridos alunos do curso de licenciatura em Letras em Inglês, sejam muito bem-vindos a esta disciplina, Atividade Extensionista Cultura em Língua. Vocês sabem que ao longo do curso, do nosso curso de Letras em Inglês, vocês terão 4 disciplinas que têm essa característica de serem atividades extensionistas. Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito dessa disciplina e o que é que nós esperamos que vocês façam e aprendam com ela, combinado? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Num primeiro momento, conversar um pouquinho sobre cultura e língua. Por que esta atividade extensionista? Qual que é o objetivo de nós trabalharmos cultura e língua, ok? Bom, o fato é, pessoal, que dentro do nosso contexto da licenciatura, é muito importante a gente entender as formas diferentes de falar a língua inglesa. Então, nesse sentido, é muito importante vocês terem contato ou serem apresentados às diferentes culturas, né, diferentes países que têm a língua inglesa como uma de suas línguas, seja ela oficial ou não, né, porque tem alguns países que a língua oficial, aliás, é a língua inglesa, mas outros dialetos, outras línguas são faladas, vide o exemplo da Índia. Mas que eles fazem parte do mundo anglófono porque, por questões políticas, né, por questões de colonização, a língua inglesa acabou sendo considerada a língua oficial daquele país, tá? É muito importante também, quando nós relacionamos cultura e língua, a gente observar o pluriculturalismo e a relação que se estabelece entre ensino de língua e a exploração de aspectos culturais. O que é que vocês têm que ter em mente? Nós, como professores, e vocês como futuros professores de língua inglesa, vocês têm que ter em mente que a nossa função não é somente ensinar a língua por meio da gramática, mas também apresentar para os nossos alunos os aspectos culturais envolvidos quando a gente aprende uma língua. E hoje, pessoal, no nosso mundo globalizado, nós temos uma quantidade de pessoas que fazem uso da língua inglesa que é muito maior do que o número de falantes nativos deste idioma. Então, hoje em dia, nós temos que ter em mente que nós temos, por exemplo, o inglês brasileiro, que é o inglês falado pelos brasileiros. Então, com isso, pessoal, em função da globalização, essa questão de que inglês que você fala o inglês que você tem. A gente tem que quebrar esse paradigma de referência de língua, o inglês britânico e inglês americano. Porque se nós pensamos nessas duas referências, que tipo de inglês nós estamos falando? Mesmo a própria Grã-Bretanha, vamos focar na Inglaterra, que é um país bem pequeno comparado com o Brasil, ou comparado com os Estados Unidos, que é a grande outra referência de língua inglesa. Dentro da própria Inglaterra, você tem diferentes falares de inglês, né? Então, qual que é a referência de inglês que nós temos? Então, pessoal, tem que ter muito claro isso em mente, que essa questão de um padrão de falante nativo é algo que caiu por terra. Nós falamos o inglês que a gente tem, ok? E aí, pessoal, a gente não pode desconsiderar esta relação, esta tríade que nós temos entre língua, identidade e cultura. Não há cultura sem língua, e a identidade se constrói por meio da língua e da cultura. Vamos fazer o exemplo da nossa língua portuguesa, né? Será que o pessoal que mora lá em Manaus fala do mesmo jeito que o pessoal fala em Porto Alegre? O que que faz diferente? Porque todos temos, né, a língua portuguesa como a nossa língua materna, ok? E por que que nós nos identificamos como alguém de Manaus, ou como alguém de Porto Alegre, ou como alguém de João Pessoa e alguém de Goiânia ou de Dourados, né? Diferentes localidades no nosso país, se nós falamos a mesma língua? Então, a gente tem aí diferenças, claro, tem as questões das variantes linguísticas, obviamente, mas também tem as questões culturais regionais de cada localidade. Então, se nós, dentro do nosso país, que temos a língua portuguesa como uma das línguas oficiais, juntamente
com a língua de Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Mas pensando na língua portuguesa, se nós temos como língua materna ou língua oficial esta língua, a gente não pode entender que é uma coisa engessada, né? A gente percebe que dentro do nosso país nós temos questões culturais muito fortes, dependendo da região onde nós moramos. Então, pense isso no nível global, pessoal. Pense isso na língua inglesa, como que ela é utilizada, como que ela é falada pelas mais diferentes pessoas. Como é que ela é falada na Índia? Como é que ela é falada na Jamaica? Como é que ela é falada na Nigéria? Como é que ela é falada na África do Sul? Então, perceba, pessoal, o quanto que é rico o aprendizado e o ensino de língua inglesa quando nós nos atentamos a esses aspectos culturais, que a gente não pode desprezar dentro da sala de aula. Obviamente, não estou querendo dizer que nós temos que ensinar todos os tipos de variantes linguísticas e todos os aspectos culturais, mas a gente tem que mostrar para os nossos alunos que existe isso, né? E que a questão de um falante nativo ideal é uma falácia. Isso não existe, ok, gente? Muito bem. Tendo dado esta pequena introdução sobre a importância de nós estudarmos cultura e língua, então vamos partir agora exatamente para a nossa disciplina, né? O que a gente espera que vocês façam dentro desta atividade extensionista, cultura e língua? Em resumo, seria explorar diferentes países de língua inglesa, mesmo que não seja a única falada no país. Lembra lá no comecinho da nossa conversa que eu falei da Índia? Então, a Índia é um país continental também, né? Tem como língua oficial a língua inglesa, porque foi um país colonizado pela Inglaterra. Mas dentro desse próprio país, dependendo da localidade onde as pessoas moram, existem línguas locais, né? Que eles usam para a comunicação do dia a dia. Então, às vezes, o inglês nem sempre é utilizado dentro do próprio país, apesar de ser uma língua oficial. Então, pessoal, ao escolher um país para a sua pesquisa, você não precisa pesquisar por um país onde se fale exclusivamente a língua inglesa, ok? Então, dentro da nossa disciplina, o que é que vocês vão precisar fazer? Para quem já fez alguma atividade extensionista, vai perceber que o formato é bem parecido. Vocês têm uma APOL para realizar dentro da disciplina e a apresentação de um relatório a respeito da produção e da pesquisa que vocês fizeram. Então, no caso da nossa atividade extensionista Cultura e Língua, esta APOL é baseada nas videoaulas que estão lá em roteiro de estudos e também nos textos base da disciplina. Essa APOL tem um peso de 30%. Já o relatório de realização desta atividade extensionista vai ser composta basicamente de 3 partes: a organização de um diagrama de Venn, resumo de textos de leitura obrigatória. Vocês terão 2 textos sobre esse tema, cultura e língua, que vocês deverão obrigatoriamente ler para poder fazer resumo, tá? E aí, obviamente, finalizando com a apresentação da sua pesquisa, do seu trabalho para a comunidade, ok? Começando então pelo diagrama de Venn. O que é que vocês precisam colocar nesse diagrama? Então, primeiro passo, pessoal, vocês vão escolher 2 países onde a língua inglesa seja falada. Ai, prof, mas eu não sei por onde começar. Não se preocupem, pessoal. No documento de orientação que está disponível em material complementar, lá na disciplina Atividade Extensionista, Cultura e Língua, no anexo 1, nós fizemos uma lista de países possíveis de serem pesquisados. Então, nós temos Malta, Escócia, Jamaica, Bahamas, Trinidad e Tobago, Fiji, Filipinas, Singapura, Tanzânia. Então, essas são algumas sugestões. Se vocês encontrarem algum outro país que fale, que use a língua inglesa, você pode pesquisar também. E, além disso, nós também indicamos algumas fontes confiáveis de pesquisa para vocês irem atrás das informações desses países. Então, pessoal, o que é importante? Dentro dessa lista aqui de fontes confiáveis, vocês têm que usar pelo menos 3 referências,
tá, gente? Isso é bem importante. Então, no seu trabalho tem que estar indicado 3 referências que vocês vão pesquisar dentro dessas fontes de pesquisa. Então, por exemplo, lá no Google Acadêmico, quando vocês entrarem no site, vocês vão ter uma série de artigos sobre os mais diferentes assuntos. Então, vocês entram no Google Acadêmico e vão pesquisar países falantes de língua inglesa, por exemplo, né? E ver o que é que o Google Acadêmico vai trazer para você. Combinado, gente? Então, por exemplo, vocês escolheram o Google Acadêmico para fazer a pesquisa de vocês. Então, dentro do Google Acadêmico, por exemplo, vocês devem ter 3 referências escolhidas. Ah, mas eu não quero só usar o Google Acadêmico, eu quero usar a revista Super Interessante. Então, dentro da revista Super Interessante, você pode ter uma referência, dentro do Google Acadêmico outra. Então, você pode ter 3 referências de fontes diferentes de pesquisa, tá? Não precisa ser só de uma delas. Fica a critério de vocês, é o processo da pesquisa, tá bom, pessoal? Muito bem, escolhi lá os meus 2 países, escolhi as minhas fontes de pesquisa, aí no diagrama de Venn, você vai ter que incluir as características dos 2 países. O ideal aqui, pessoal, é que vocês identifiquem de 8 a 10 características particulares de cada país. E pelo menos 4 características que sejam comuns aos 2 países, tá, gente? Vamos mostrar o diagrama de Venn para ficar mais claro como é que seria essa estrutura. Este exemplo aqui vocês têm lá no documento de orientação, que está lá em material complementar na página da disciplina. Então, aqui os países escolhidos foram Austrália e Canadá, ok? Então, no círculo da esquerda, do círculo azul, o país 1, foram elencadas algumas características da Austrália, né? Do lado direito, nas características do país 2, foram elencadas algumas características do Canadá. Então, vocês vejam que são características relacionadas à posição geográfica, ao clima, a pessoas famosas, né? Pode também colocar questões relacionadas à política, por exemplo, esses 2 países fazem parte do Commonwealth, que é o agrupamento, né, é o agrupamento de países que foram colonizados pela Inglaterra, que é o caso da Austrália e do Canadá, né? Então, percebam, pessoal, que na interseção desses 2 círculos, vocês vão incluir as características que são comuns aos 2 países. Então, à esquerda, as características de um país, à direita, as características do outro, e no meio, na interseção, o que é comum aos 2 países, ok? Muito bem. Na sequência, vocês vão ter que fazer resumo de 2 artigos, ok? Ah, prof, mas onde é que eu acho esses artigos? Lá em material complementar, vocês encontram esses artigos em PDF. E dentro do documento de orientação da atividade extensionista, vocês encontram o link do site, onde vocês também podem localizar esses 2 artigos. Ah, eu posso fazer resumo de outro artigo bem legal que eu descobri na minha pesquisa? Não, tem que ser resumo desses 2 artigos, tá, gente? Mesmo que vocês achem algum artigo bem interessante, que vocês gostem, leiam, vocês podem ler, né, porque isso é conhecimento para vocês, mas os resumos têm que ser obrigatoriamente desses 2 artigos que nós escolhemos para vocês. O primeiro artigo é a trilogia Língua, Cultura e Contexto, Ensino de Línguas Estrangeiras, revendo contextos, né? E o segundo artigo, Cultura no Ensino de Línguas Estrangeiras, tá? Cada resumo de cada artigo tem que ter entre 130 e 180 palavras. Eu sei que vocês vão ficar bravos. Ai, prof, é muito pouco. Gente, isso é um exercício. Fazer resumo não é fácil, tá? Então, por exemplo, quando vocês fazem um artigo científico, vocês têm um artigo de 10 a 20 páginas e tem que fazer um resumo de
de poucas palavras. O meu exemplo, a minha dissertação de mestrado teve umas 200 páginas, e o meu resumo ficou em meia página. Então, gente, resumo é um exercício. Não é fácil fazer, a gente sabe. Por isso que a gente insiste nisso, para a gente praticar, ok? Então, vocês vão ler esses 2 artigos e vão fazer resumo de cada um deles. Mínimo 130 palavras, máximo 180. Não é espaço, não é caractere, é palavra, tá, gente? Então, observem isso quando vocês forem produzir os resumos. Muito bem, vocês fizeram a leitura, fizeram a pesquisa sobre os 2 países anglófonos, né, onde é usada a língua inglesa. Aí vocês vão apresentar este trabalho para vocês, para algum grupo de pessoas, né? A gente chama isso de comunicação oral, que é um gênero bem comum quando nós participamos de congresso, quando nós participamos de algum evento acadêmico, geralmente você precisa fazer uma apresentação oral. Não precisa ser muito longa, tá, gente? Quer dizer, mais ou menos, né? 20 a 30 minutos, conforme está lá na orientação, tá bom? Então, vocês vão convidar de 2 a 5 pessoas para assistirem a sua apresentação, tá? Pessoal, uma coisa que é bem bacana quando nós fazemos uma apresentação oral é incluir um material visual. Isso enriquece muito o trabalho de vocês. Ah, prof, sou obrigada a fazer? Não, gente, não é ninguém é obrigado a nada. Mas uma apresentação visual, até para as pessoas saberem, por exemplo, onde ficam esses países, ou se vocês escolherem pessoas famosas para falarem, para falar pessoas famosas desses países que vocês queiram apresentar, ter uma foto, uma referência, isso ilustra muito, né? Especialmente localização usando o mapa. Seria muito bacana se vocês incluíssem alguma coisa nesse sentido na apresentação de vocês, tá? Então, vocês vão fazer essa apresentação sobre os 2 países, apresentar as diferenças e similaridades e justificar o motivo pelo qual você escolheu esses 2 países. Pessoal, lá no nosso material de orientação, nós temos o exemplo da Austrália e Canadá. Gente, praticamente já tem que estar descartado esses 2 países, porque ou vocês escolhem Austrália e Canadá e fazem outras escolhas de características, mas vocês não vão poder usar as mesmas que estão lá no material de orientação, tá? Se vocês forem usar Austrália e Canadá, tem que descobrir outras coisas em comum e de diferentes entre esses 2 países, ok? Muito bem. Como é que vocês vão fazer a apresentação para essa comunidade, para esse grupo de pessoas? Pode ser online ou presencial, fica a critério de vocês. É importante que vocês comprovem com fotos ou vídeos a realização dessa apresentação. Se vocês optarem por fazer um vídeo, então vocês vão postar o link deste vídeo no YouTube como não listado e incluir o link do YouTube lá no seu relatório final, tá, gente? E importantíssimo, apareceu a gente na apresentação de vocês, seja em foto ou em vídeo, tem que ter o termo de uso de imagem e voz, assinado de próprio punho pelas pessoas que participaram da apresentação de vocês, tá, gente? Se não tiver termo de uso, imagem e voz, a gente não pode aceitar, tá? Então, é bem importante enviar esse documento. Gente, é muito importante vocês entrarem lá na disciplina, na sala virtual no Ava Univirtus, e checarem os materiais que nós postamos em material complementar. Então, lá em material complementar, vocês encontram as orientações, né, o PDF explicado bem direitinho o que é essa atividade extensionista, ok? Vocês encontram o template do relatório pessoal, não fiquem inventando coisa, usa o template que a gente posta lá, é mais fácil, a gente já faz isso para facilitar a vida de vocês, tá? Então, use o nosso template, ok? E também vocês encontram os 2 artigos de leitura obrigatória, que eu mencionei anteriormente, vocês também encontram ali em material complementar, perfeito, gente?
Aqui eu incluí alguns prints do relatório de vocês, né, do template. Então, vocês vão começar apresentando os resumos dos 2 textos. No quadro 2, os países que vocês escolheram. No item 3, o diagrama de Venn. No item 4, vocês vão incluir as referências que vocês usaram para a construção do diagrama de Venn. Referência sempre dentro da norma da ABNT, tá bom, gente? Não pode ser diferente, ok? Feedback dos participantes da oficina, né? Informações dos participantes, nome e e-mail para contato. Um pequeno texto da sua percepção a respeito deste tema do trabalho de cultura em sala de aula, quando nós ensinamos língua inglesa. Um texto curto, entre 50 e 100 palavras. A gente quer ouvir você, o seu feedback a respeito do trabalho e da realização dele. Dificuldades, o que foi mais fácil fazer, se você gostou, se você não gostou, é o teu parecer, tá? E de que forma isso pode contribuir para a tua prática docente, ok? E, por fim, pessoal, evidências da realização desse encontro com as devidas orientações. Então, se você for nos enviar um link do YouTube, você deve incluir neste quadro, neste item 8, ok, pessoal? Inclusive aí o termo de uso de imagem e voz dos participantes. E para finalizar, né, esta pequena conversa com vocês sobre a atividade, lembre-se, pessoal, a língua é o rosto de uma cultura, tá? Então, a gente não tem como falar de ensino de línguas sem abordar este tema cultura, que é tão rico e tão interessante. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Dúvidas, nós estamos lá no link tutoria, ok, pessoal? É muito importante, antes de vocês organizarem o trabalho e enviarem para nós, para a nossa avaliação, tem dúvida? Manda para a gente no link tutoria. Lembre-se que nós não fazemos correção prévias de trabalhos no link tutoria. Link tutoria é para esclarecer dúvidas. Combinado, pessoal? Então, bom trabalho a todos e até uma próxima oportunidade.